Bom, e sobre os benefícios e impactos dessa parceria entre Brasil e a Coreia do Sul, eu converso agora com Josemar Franco, que é gerente de comércio internacional da BMJ Consultoria. Josemar, obrigado pela conversa, pelo tempinho na tua agenda. Quais são os potenciais dessa aproximação entre Brasília e Seul? Boa tarde. Boa tarde, Naka. Como sempre, é um prazer falar com você e com a CNN. Naka, na verdade, nós temos na relação entre o Brasil e a Coreia do Sul uma relação histórica de longa data. A Coreia do Sul é um dos nossos principais parceiros comerciais. No ano passado, o fluxo comercial entre os dois países totalizou mais de 11 bilhões de dólares, desculpa, e isso representa uma oportunidade comercial para o Brasil. É um mercado bastante demandante de produtos agrícolas, então, cabe nós destacarmos que no final do dia, a maior vitória para os exportadores brasileiros, sem dúvidas, seria a retomada das negociações do Acordo de Livre Comércio entre o Mercosul e a Coreia do Sul, mas nós sabemos de todas as sensibilidades que são envolvidas, né, nessa negociação. Então, o que o presidente Lula e a comitiva do governo brasileiro tentou fazer foi explorar, né, outras oportunidades de aproximação com os sul-coreanos, que não necessariamente exijam essa negociação de livre comércio. A gente tem uma aproximação, uma relação comercial entre os dois países, Josemar, que cresceu muito nos últimos anos, especialmente com a presença dos grandes conglomerados coreanos aqui no Brasil e no mundo todo, né? Um exemplo de sucesso, de presença internacional. Como classificar e como qualificar essa relação? O que o Brasil tem a oferecer para os coreanos e o que potencialmente nós podemos comprar mais de lá? A Coreia do Sul, de fato, Naka, se consolidou como um grande hub de tecnologia no mundo, né? Não só na Ásia, mas no mundo inteiro. Então, existem investimentos robustos sul-coreanos aqui no Brasil. O Brasil é o maior receptor de investimentos diretos da Coreia do Sul na América Latina. E nós temos muito a ganhar com o investimento sul-coreano no nosso país. Então, desde empresas do setor automotivo, empresas de eletroeletrônicos, o Brasil conta, né, com um grande parque industrial sul-coreano na região. E isso faz com que as empresas, né, tenham muito interesse não só em continuar investindo no país pelo tamanho do seu mercado, mas também é um mercado atrativo para outras empresas que talvez ainda não estejam aqui, empresas de tecnologia, né, de tecnologia de ponta. Então, é importante que nós façamos esse destaque, porque o Brasil, de fato, ele representa uma excelente oportunidade em um momento em que o comércio internacional está muito tensionado e os países estão buscando, né, abrir novos mercados, investir em parceiros que sejam mais confiáveis diante de tudo isso que nós estamos vivendo em termos de estabilidade no comércio internacional, né? Então, hoje, muito do que você conhecia, né, em termos de normas da OMC, de como o comércio era feito antigamente, está sendo redesenhado. E, nesse momento, a busca por parceiros comerciais confiáveis é extremamente relevante. E, Josemar, com o fato de o Mercosul impedir a assinatura de acordos de livre comércio individuais, né, entre nações do bloco de maneira individual, até onde o Brasil consegue estar mais próximo da Coreia do Sul sem descumprir esta regra do Mercosul? É possível avançar sem mexer nas alíquotas necessariamente e abrindo mercados? Até, qual que é a diferença entre negociar individualmente, né, Brasília-Seul, do que se fosse uma negociação do Mercosul com o país? Ponto excelente, porque na verdade o Mercosul ele não permite que os seus membros negociem questões tarifárias para além da LAD, né? Uhum. Então, aqui na região da América Latina é possível que seus países membros negociem acordos comerciais e com outros países da região que não façam parte do Mercosul, mas como você bem disse, países extra-regionais, com países fora da América Latina, a gente não consegue negociar um acordo comercial que envolva tarifas, né? Os países membros do Mercosul precisam negociar em bloco. Então, o que nós temos, na verdade, é a possibilidade de abrir mercados
relacionados à questão sanitária. Então, para você exportar um produto agrícola, via de regra, você precisa negociar o certificado sanitário ou então fazer uma análise de risco de pragas. Você precisa negociar as questões sanitárias envolvendo a exportação daquele produto. Então, esse passo, inclusive, ele vem antes de você ver qualquer questão relacionada à tarifa. O mercado precisa estar aberto. E um grande ganho que o governo brasileiro pode proporcionar, principalmente para o setor agrícola brasileiro, que é bastante competitivo, é abrir esses mercados, né? Então, no caso da Coreia do Sul, existe o produto principal que é muito vantajoso para o Brasil, que seria a carne bovina, e o governo vem atuando bastante, né, para a abertura desse mercado. Então, para o Brasil, um grande ganho seria, sem dúvidas, a abertura de mercados para questões sanitárias, o que não necessitaria do apoio do Mercosul, mas, de fato, né, quando nós olhamos para a totalidade da economia, um acordo de livre comércio seria muito bem-vindo, tirando o receio da indústria brasileira de que uma eventual abertura do Brasil o país poderia ser inundado com produtos de alta tecnologia da Coreia do Sul. Porque recentemente, isso que Josemar nos explica é absolutamente importantíssimo para entender que todo e qualquer esforço de aproximação entre o Brasil individualmente e outros mercados tem objetivos que conseguem ir de maneira legal aí até onde o Brasil pode, mesmo com o Mercosul. Então, abrir mercados para o agronegócio brasileiro é algo absolutamente positivo e de interesse de Brasília. E nessa viagem, Josemar, o Américo até nos trouxe na reportagem há pouco, havia alguma esperança ali de que a Coreia do Sul poderia anunciar a abertura do mercado local para a carne bovina brasileira. Esta esperança não foi confirmada. Continua sendo um tema positivo, assim, que gera otimismo nos exportadores brasileiros, porque a Ásia, obviamente, é um mercado absolutamente gigantesco e a gente teve boas notícias com relação à abertura de mercados para a carne brasileira naquela região do planeta. Podemos ter expectativas positivas com relação a isso? Naka, para além da questão sanitária, quando nós estamos tratando, né, principalmente de exportação de produtos que os Estados Unidos também exportam bastante para aquela região, nós precisamos olhar justamente para o viés político dessa negociação. Então, são mercados que tradicionalmente os norte-americanos exploram bastante. Né? O caso da Coreia do Sul, eu lembro que em outro momento já analisamos aqui na CNN, que é um parceiro histórico dos Estados Unidos, um mercado que eles consideram cativo e que é muito difícil que esse país se abra, né, para outros fornecedores, para além dos Estados Unidos, ainda mais nesse momento de tensionamento das relações entre Coreia do Sul e Estados Unidos. Então, o que nós tivemos durante essa missão liderada pelo presidente Lula foram alguns indícios em que os sul-coreanos estariam mais dispostos, né, a incluir outros estados, incluir outros critérios de análise para abrir o seu mercado à carne bovina brasileira. Mas, de fato, neste momento, não são apenas as questões sanitárias que são levadas em consideração, mas sim como que um fato, né, a abertura do mercado sul-coreano para um fornecedor como o Brasil, né, que tem capacidades de exportação muito elevadas, pode influenciar, por exemplo, na relação com outros países que são muito estratégicos para a Coreia do Sul, como é o caso dos Estados Unidos. Então, para além da questão sanitária, que sem dúvidas é fundamental, as autoridades sanitárias sul-coreanas precisam se assegurar de que as exportações brasileiras atendem a todos os critérios estabelecidos, tem o peso político que eu arriscaria dizer que talvez seja até mais forte nesse momento. Interessantíssimo. Ou seja, o problema é mais embaixo, às vezes, em algumas situações, não basta termos as condições fitossanitárias, que o Brasil já mostrou e já comprovou que tem, mas isso às vezes é insuficiente, porque para além da coisa fitossanitária tem a treta política que às vezes impede a abertura de mercados. Muito bem, Josemar Franco, gerente de comércio internacional da BMJ, conversando sobre a Coreia do Sul, esse país absolutamente incrível. Thier aqui, ó, que está aqui no meu ouvido, vai para lá muito em breve. E eu não sei se você gosta, Josemar, mas eu adoro comida coreana. Aqui em São Paulo tem restaurantes maravilhosos. Vá a eles, porque são ótimos. Josemar, obrigado pela conversa. Ótima semana, meu caro.
Como sempre, é um enorme prazer, Naka. E aqui você tem mais um fã da Coreia do Sul. Somos dois. Coraçãozinho, assim, ó, como fazem os coreanos. Obrigado, querido. Boa Até mais. semana. Tchau, tchau.